poderia ter sido dita e abordada, só que acredito que... Opa! Ah, tá. Não. Só que acredito que a gente conseguiu, assim, dar uma contextualizada interessante referente às leis de Deus. Só relembrando, nós vamos abordar especificamente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus, dado a Moisés. A gente viu ali que Deus não muda, que Deus, ele é amor, né? A gente depois viu que Deus estipulou a Moisés não, que fizesse um santuário na terra e que aguardasse os 10 mandamentos em um lugar específico, né? Onde Deus habitaria com o povo através ali do santuário, colocou os anjos querubins como guardião simbolicamente ali da Arca da Aliança, representando aquilo que tem no céu. Logo, a gente viu lá em Ezequiel, em Isaías, que um anjo que Satanás, Lúcifer, na verdade, era um anjo querubim protetor, né? E, ou seja, uma das funções de Lúcifer no céu era guardar, era resguardar ali as leis de Deus. Ou seja, se Lúcifer tinha essa função no céu, ele sabe a importância da lei. Então ele entende que fazendo com que nós, seres humanos, desviássemos da lei, cairíamos na mesma cilada que os anjos caíram no céu, ao se desvincular das leis de Deus estipuladas no céu. Bom, hoje a gente vai realmente entrar no primeiro mandamento, que está lá em Êxodo 20, versículo 3. Alguém pode ler para a gente? Êxodo 20, versículo 3. Eu O leio. Éder entrou aí, né? Entrou. Pode ler, Jocasta. 20, versículo 3. Isso? Isso. Todo mundo achou? Aham. Não terás outros deuses além de mim. Pronto. É isso. O nosso PG se resume a essas poucas palavras. Não terá outros deuses além de mim, né? E aí? Vocês têm alguma ideia do que está falando por trás dessas poucas palavras? É importante ver também o versículo 2, né? Que Deus se identifica. Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, tem um contexto de libertação antes de Deus escrever as leis na tábua. Né? E Deus, né, ele não deu os mandamentos como um meio de salvação. Ele liberta o povo primeiro e depois ele dá os 10 mandamentos. Né? Senão ele poderia falar assim, se a gente entendesse a salvação como nossas obras, ele poderia falar assim, aqui está meus mandamentos, agora se vocês seguirem certinho, eu vou libertar do Egito. Ele não fez isso, ele libertou primeiro, depois ele deu as tábuas. Apesar de todo aquele contexto que a gente já conversou no estudo passado, de a lei de Deus ser eterna, a lei de Deus existe desde lá do céu, antes da criação, apesar de todo esse contexto, quando ele liberta o povo aqui do Egito, ele liberta primeiro, o povo vagueia pelo deserto ali por um tempo, Deus dá o maná, tudo, ele alimenta o povo, depois ele dá as leis da tábua de pedra. Né? Alguém mais assim quer falar alguma coisa assim que pensa além das palavras É, lidas aí? o que eu entendo é que, como se fosse um sinal de obediência, só a única coisa que ele exige é obediência, não é nem que a gente é obrigado a amar por conta das escolhas que a gente pode fazer, né? Sim. Sim. Como o Toninho falou, tinha todo um contexto pelo qual Deus deu as tábuas ali para Moisés, o contexto que eles estavam vivendo ali de pós-saída, né? Pós-exílio egípcio, né?
Então, era para lembrar, enfim. Mas a gente sabe também, só um segundinho, a gente sabe também que a Bíblia era escrita de forma temporal e atemporal, né? Ou seja, essas palavras serviam para eles naquele contexto, naquela época, como serve para nós hoje, milênios depois, né? Então tem um significado para nós também. O Deus, como criador, sabe como funciona a criatura, né? Uma vez que a pessoa cria determinada coisa, ela sabe muito bem como aquilo funciona. Então Deus sabe que nós, seres humanos, sempre teremos que ter algo como referência para adorar, para se guiar, quer seja hoje, vamos falar dos dias de hoje. A gente sempre tem um líder político, ou religioso, ou esportivo, ou qualquer coisa que a gente se referencia. Porque nós, como criaturas, o ser humano, foi feito para adorar alguma coisa. Então Deus sabia bem que se a gente não adorasse a Ele, nós adoraríamos qualquer outra coisa que não fosse Ele. E cairíamos na mesma cilada ali que os anjos caíram com Lúcifer no céu, que ao deixar de adorar a Deus, adoraram uma criatura, algo que não fosse Deus. E isso é um pensamento não só religioso, né? Se você pegar alguns filósofos ateus, ele também tem essa consciência de que o ser humano, a essência dele é adorar alguma coisa. Sim. Então, acho legal a gente pensar esse porquê desse mandamento, né? Acho que não tem pecado nenhum a gente questionar, a gente pensar por que que Deus fala isso, por que que ele é ciumento, ele é egoísta, ele não quer ter outros deuses, ele quer o poder, a adoração contra ele, por que ele dá esse mandamento. Até porque, depois de tudo que Deus fez, quem mais mereceria a adoração como Deus? Ele era o que merecia, ele criou, tirou da escravidão. No livro fala isso, né? Fala que Deus só pede o que é dele de direito, né? Ele ter libertado todo o povo, ter feito pecado, a terra, pecado, o homem, né? Ele só pede o posto dele mesmo. Não pede nada além, nada demais. Né? Ali no livro, eu não sei quantos leram, mas quando começa o capítulo do primeiro mandamento, começa com uma história. Não sei quem leu, mas a história basicamente é a história de uma filha falando para o pai que vai casar. E o pai, ele acha que não seria uma boa ideia por causa do comportamento do noivo dela, do namorado dela. Só que daí a história se concentra, né? A história, ela acaba tendo como base a devoção da filha pelo namorado. Ela fala, mas eu amo ele, eu adoro ele, não importa. E depois, ao desenrolar da história, a gente vê que ela dá a sequência ao plano dela de amar e adorar o namorado e sofrer as consequências, né? Que não foi ela colocou algo acima do que ela realmente deveria amar de verdade. Claro que é uma ilustração, talvez é uma história até de mentira, mas aí na página 15, eu até marquei um trecho aqui, logo após essa história, fala o seguinte: foi por isso, quando a gente coloca algo no lugar que é de Deus, né, como adoração, né, foi por isso que Deus nos deu o primeiro mandamento. É uma advertência motivada por uma preocupação profunda. Se fosse o pai preocupado com a filha, né, é uma advertência e uma preocupação profunda. Sua mensagem é: não entregue sua lealdade e devoção a deuses, a qualquer coisa, na verdade, né, que na realidade não são deuses. Não conceda um lugar supremo na sua vida a algo ou a alguém que no fim só irá desapontá-lo e te machucar. A partir do momento que a gente adora ou ama qualquer coisa que não é Deus, a gente vai se desapontar. A gente vai cair nesse desapontamento, porque o ser humano é falho. Então, a gente, fazendo isso, e Deus é amor. A gente viu lá, né, que fala lá em 1 João, se não me engano, que Deus é amor.
E daí, até na página 14, fala o seguinte: o poder do amor usado para o mal, pode nos ferir e causar um estrago terrível. Mais do que qualquer outra coisa, o amor rompe nossa proteção e nos deixa expostos e vulneráveis. Quando você devota o seu amor a algo que não é bom, as consequências são terríveis. Quem nunca amou alguém e foi tipo, rejeitado ou sofreu qualquer consequência por não ter sido correspondido? Porque o amor não estava onde deveria estar. Então, essa questão que Deus pede vai muito além apenas da gente ficar batendo continência para Ele, mas sim aonde nosso coração está. Ele, então, até nesse mandamento é pro nosso bem, né? Tipo, eu entendo isso. Eu falei que com isso dá para entender até que nesse primeiro mandamento, que é amar Ele acima de tudo, tipo, não fazer outros deuses, Ele está pensando no nosso próprio bem. Tá pensando no nosso... Sim. E nesse sentido que a Josi falou, faz muito sentido até com o que o Toninho falou. Será que Deus é invejoso, é ciumento, né? Ciumento você falou, né? Será que Deus é ciumento? Não, cara. Deus é Deus. Deus simplesmente é Deus. E Ele sabe o que é bom para nós. Isso é suficiente, né? Então, isso basta. Isso basta. E aí, alguém... Cada mandamento, ele tem por trás dele um princípio, né? Uhum. E, na verdade, se a gente for parar para observar, o que é eterno, o que é profundo nos mandamentos, são esses princípios por trás, né? Eles sim serão eternos. E esse primeiro mandamento, né, de que não terá outros deuses além de mim, é o mandamento da lealdade, né? Da nossa lealdade para com Deus. Por conta de todos esses motivos que todos já citaram, né? Da nossa salvação, da criação, de todo o seu amor. Mas acho que é interessante a gente, toda vez que a gente se reunir para estudar os mandamentos, a gente lembrar de cada princípio, né? De cada essência mesmo que traz. E o primeiro mandamento, ele traz esse princípio da lealdade, né? Os seus filhos serem leais para com Deus. Eu tava até pensando, né, quando eu estava lendo o capítulo e depois a gente vai entrar na parte de Jesus nessa história, né? A gente vai colocar Jesus no meio dessa história, óbvio. Mas eu estava lembrando de uma coisa. Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos, quando ele nasce com o país, quando ele nasce, tem todo o contexto. O contexto dele qual era? Europeus sendo perseguidos religiosamente, atravessa o oceano, resumidamente, e forma uma nova nação, que é os Estados Unidos da América. E quando ele nasce como país e escreve ali a Constituição deles, que é a primeira Constituição mesmo do mundo, né? De país republicano, o primeiro item, quem fala, o primeiro não sei o que da Constituição, a primeira emenda da Constituição, o primeiro item lá da Constituição fala exatamente daquilo que eles estavam sofrendo, porque eles sabiam que aquilo não deveria ser mudado jamais, senão eles iriam sofrer. Então, o primeiro item da Constituição norte-americana é qual? Liberdade religiosa. Todo norte-americano tem que ter sua liberdade religiosa. Porque eles sabiam que se aquilo não fosse respeitado, poderia acontecer o que eles estavam sofrendo na Europa. Certo? Beleza. Agora traz isso para Deus. Deus é o rei do universo. Certo? O primeiro mandamento que ele estabelece é exatamente o principal. Em algum momento do livro até fala isso. Todos os 9 mandamentos dependem do primeiro. O primeiro não depende de nenhum dos 9. Então, uma vez que ele é o rei, e ele sabe que se a gente não respeitar esse primeiro mandamento, tudo vai dar errado, é muito claro que a gente deve ter realmente uma atenção especial para esse mandamento. Porque a adoração envolve todo o resto, todo o problema do povo de Israel, após ali desse momento do deserto e tudo mais, até os nossos dias, é por falta de seguir os mandamentos. Semana passada não, ontem a gente conversou sobre isso até,
e a gente citou alguns exemplos, né? O mundo tenta resolver os problemas da sua maneira humana. Se partisse para a maneira de Deus, resolveria muito mais simples. A gente até citou lá, né, a questão do terrorismo. Como que o mundo combate o terrorismo? Com guerras. Investindo trilhões de dólares. Como que seria muito melhor combater o terrorismo? Não matando. Era só seguir o princípio básico do mandamento. Pandemias, não pandemias, doenças como a AIDS, por exemplo, né? Que foi investido também milhões, bilhões de dólares para poder combater, principalmente no início dela. Como seria mais fácil combater a AIDS? Tendo relações conjugais de forma legal, ou seja, nas entrelinhas ali do não adulterando. Né? Então, assim, é muito mais fácil se a gente fosse partir para isso que a Marisol falou, para a essência do texto, acho que a vida seria muito mais prática. Só que a gente sabe que, infelizmente, existem outros deuses a serem adorados e esses deuses acabam corrompendo a essência do primeiro mandamento. É impressionante. Se não ser irmão, não. Vamos falar aí. O primeiro mandamento, ele é a base mesmo, né? Porque aí lá em Mateus, né, o Marcos vai falar que se a gente amar a Deus de todo o nosso coração, né, quando chegam lá para perguntar para Jesus, mas qual que é o mandamento mais importante? E ele cita esse, né, que você amar a Deus de todo o seu coração, se ele for o centro da sua vida, os outros mandamentos automaticamente já vão estar sendo seguidos, porque não tem como você ser fiel, você ter essa lealdade a Deus e você falar assim, não, mas eu vou matar o meu irmão, ou eu vou adulterar, né? Então, realmente, esse... não sei se foi uma coincidência, né? Mas acho que Deus já sabia, né? Parece que a ordem dos mandamentos ali é como se fosse a ordem mesmo que a gente precisa praticar. Essa é a base. Não tem como ter outros deuses e querer achar que está fazendo a vontade de Deus porque não está. Então, esse mandamento, sim, ele é muito direto, sabe? Não terá outros deuses diante de mim. Não tem conversa, sabe? E outra coisa, exatamente isso. Exatamente isso. É uma escolha, né? Ou não tem. Quando a gente fala. Jocasta? Estou ouvindo, Jocasta. Alguém ouviu a Jocasta? Eu entendi que é uma escolha só. Eu entendi. Tá falhando, seu áudio. Tá falhando. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Mais ou menos. Mas manda bala, falei. É como a Marisol disse, né? É uma escolha. Se não seguir ele, vai seguir quem? Anjos caído, né? Nós, o homem... Por isso, claro que eu vou até deixar, enfim, acho que não é bom, eu nem vou falar o que eu ia falar, porque é spoiler de outros mandamentos, na verdade, né? Mas por isso que muitas coisas é uma incógnita pra gente, é um mistério, incógnita não, acaba sendo um mistério pra gente. Até mesmo, aonde está a Arca da Aliança com os 10 mandamentos? Se Deus permitisse que o homem tivesse acesso a isso, essa arca estaria sendo adorada, porque o homem sempre tem que adorar alguma coisa. O homem tem que ter um amuleto, tem que ter uma pessoa, tem que ter uma estátua. O homem tem essa dependência de adorar algo tipo, que ele vê, que ele pode pegar. Por isso que muitas coisas, por exemplo, vai ser um mistério para a gente. Onde foi para a Arca de Noé? Onde está os 10 mandamentos? Por isso, não vai ser spoiler, por isso que a questão do sábado, para mim, é muito importante. Porque o sábado, tem até uma música que fala isso, eu acho bonita essa música. O sábado, ele é um templo no tempo. Você pode adorar onde você estiver, sem que você precise de algo
para você prestar reverência. O sábado não é um lugar que você vai lá e tem gente que acha que adorar a Deus é indo para a igreja apenas. Então precisa do prédio para adorar. Tem gente que acha que adorar a Deus é prestar reverência para uma estátua. Tem gente que acha que adorar a Deus é ter um amuleto, uma pedra, sei lá. Se a gente for partir para tipos de adorações que existem, nossa, se for partir ali para a Índia, a gente viu um documentário essa semana, eu e a Josi, muito bom, inclusive. Tem no Netflix, chama Deus. O documentário chama isso. É do Morgan Freeman, sabe aquele ator? Ele faz tal, as diversas formas do mundo de ver Deus, né? Então, assim, as formas que as pessoas adoram a Deus são bizarras, porque o homem tem essa necessidade de sempre estar adorando algo, colocar algo no lugar de Deus. É claro que a partir do segundo mandamento a gente vai tratar um pouco mais a fundo disso, mas a gente tem que deixar Deus no lugar de Deus. A partir daí, as coisas começam a funcionar um pouco melhor. Ser perfeito, jamais seremos. Jamais seremos, né? Mas a gente tem essa ideia de que... Precisamos se conhecer, né? Exatamente, por isso que tem a graça e tudo mais. Hoje eu estava escutando, aqui eu estava... Agora há pouco, antes da gente começar, um pouco antes, eu coloquei um sermão aqui, porque o Thiago Arraes, ele toda sexta-feira ele está subindo vídeo no canal dele no YouTube, que ele está fazendo estudo na igreja dele sobre o livro de Tiago. E daí, semana passada, eu assisti, pô, achei fantástico, cara. Fantástico que ele abordou, o tema que ele abordou. Aí hoje ele subiu agora há pouco, eu comecei a ver o sermão. E ele estava falando uma coisa que vai um pouco claro, o assunto é outro, mas vai um pouco a ver com isso aqui. Ele falou assim que, infelizmente, até no meio protestante, principalmente, no nosso meio, né? A gente adora tradição, cara. A gente tem adorado costumes e tradições no lugar de Deus, no lugar de adorar Cristo. Isso é muito preocupante. O fato de você achar que é errado... por exemplo, uma igreja que eu conheci, não vou nem falar religião, uma igreja que eu conheci, não importa a religião, que eles não queriam, fizeram uma baita de reforma na igreja, eles não queriam tirar uma fileira do banco da igreja, porque pastores importantes tinham sentado naqueles bancos. Isso é prestar devoção a algo que não é Deus. Por mais besta que possa parecer. Mas porque aquilo tudo é lixo. Aquilo tudo é poeira, não vale nada. Entendeu? Então a gente tem que ter muito esse cuidado de não adorar as tradições, os costumes, porque muitas vezes a gente herda vícios de adoração que a gente precisa parar e refletir. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é isso que Deus pede? É bem complexo a questão de adoração. O quão importante é o primeiro mandamento, né? Igual você falou, o primeiro mandamento é guardar, para você guardar todos os outros, você depende de guardar o primeiro mandamento bem. Aqui no livro fala que se você não ter Deus no lugar que ele merece, que ele precisa estar, acima de todas as coisas, você começa a adorar coisas tão pequenas, igual adorar uma vaca, adorar uma estátua. Você começa a desviar completamente o foco. Você não está pensando em Deus, tá? O Deus verdadeiro, né? O Deus real, o Criador do céu e da terra. Você apequena muito ele, né? Você começa a pensar com a cabeça muito limitada, a cabeça humana é muito limitada, né? Você começa a pôr Deus nesse quadradinho que é a nossa mente, né? Você não põe Deus realmente acima de todas as coisas. Exatamente. É como se fosse uma obediência. Tudo que vai fazer, pensa se vai agradar ou desagradar, né? Sim. Jocasta, eu posso pedir um favor para você? Você pode abrir ali em Mateus, capítulo 4? Oi? Posso. Mateus, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Pronto. Já acharam? Todo mundo achou? A Norma tá aí? Norma? Enfim.
Todo mundo achou? Desculpa. Todo mundo achou? Sim. Pode A ler. Norminha deve estar ouvindo. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou os Jesus, Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Tá, para mim cortou um pouco de você lendo, não sei se para todo mundo cortou. Mas eu acompanhei aqui. Mas na verdade é o seguinte, né? Agora tendo isso em mente, né? O primeiro mandamento de adorar a Deus apenas, né? Aí a gente partiu, Jesus vai começar seu ministério. Ele é batizado e logo ele vai para essa jornada de 40 dias no deserto e é tentado por Satanás. É engraçado a gente ver que uma das tentações é exatamente essa, né? Satanás fala, prostra, né? Tipo, me adora aqui, que olha aí tudo que eu vou te dar. E Jesus fala para ele, retire-se, né? Pois está escrito, adore o Senhor Deus, e só a ele preste culto. E se a gente abrir ali, Toninho, você pode abrir para a gente Deuteronômio 10, versículo 20 e 21? A gente sempre comenta que, assim, o pecado que Lúcifer cometeu no céu foi da inveja, né? De querer ser igual a Deus. Isso quer dizer que ele também queria ser adorado. Então, assim, digamos que o primeiro mandamento que Lúcifer quebrou foi esse, né? De não enxergar Deus como o único a ser adorado. Ele queria se incluir ele no meio, né? Ele queria, na verdade, não que ele queria se incluir, ele queria ocupar, ele queria ser maior que Deus, né? Então, esse aí foi um pecado que Satanás fez assim, check, primeiro. E, consequentemente, quebrou os outros, né? Porque não tem como... Se você tropeça em um, você já quebrou todos. Mas esse aí é o pecado da rebelião mesmo, de Satanás, né? Sim. Todo mundo achou Deuteronômio 10? Sim. Fala, Toninho, manda bala. 20 e 21. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas, que os teus olhos têm visto. Isso, na verdade, quando Jesus fala ali para Lúcifer, né, na tentação, retire-se, pois está escrito, adore o Senhor e só a Deus preste culto, ele está se referindo a essa passagem, na verdade. Isso, mais uma vez, claro, eu vou descontextualizar um pouco, mas mais uma vez a gente, para você ver, né, que tem gente que gosta de separar os dois testamentos, o Antigo do Novo Testamento, e na verdade é uma coisa só, ilumina o outro e, na verdade, um aponta para o outro de uma certa forma, né? É o Antigo Testamento apontando para Jesus e depois Jesus vem e fica apontando para o Antigo Testamento, ou seja, é tudo uma coisa só. Então, Jesus usa ali a palavra, né? A gente está até estudando na lição sobre a Bíblia esse trimestre, Jesus usando a palavra ali para mostrar para Lúcifer o que está escrito desde o início. Tipo, é só Deus dar culto. Ou seja, é suficiente. Então, a principal tentação que Satanás faz na nossa vida hoje, no dia a dia, é nos desviar, é tirar nossa atenção de Deus, é tirar nossa adoração de Deus. E a gente acaba cedendo para pequenas coisas. Eu tô falando por mim, tô falando por mim, eu sou o maior vacilão do mundo, sou eu. Talvez vocês possam até ser mais do que eu, mas é difícil, hein? É difícil, porque, cara, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que ouvir, que seguir, que tal, que adorar, e a gente coloca outras coisas tão pequenas no lugar, que é um absurdo, que é um absurdo. Quer seja logo de manhã ao acordar, em vez de fazer uma oração, pensar em Deus, meditar na palavra, qualquer coisa, eu pego meu celular e já vou vendo tudo que tem que ver lá, menos isso, né?
Então, vou comer, presto culto à comida, presto culto a um monte de coisa. Menos a Deus, né? E aí, pessoas? Algo a dizer sobre Jesus? Sobre como ele se comportou enquanto ser adorado? Porque Jesus veio para dar exemplo, na verdade, né? Não precisava ser, assim, desde o início, a história é dando exemplo, desde a criação. Não precisava descansar, mas mesmo assim descansou para nos dar o exemplo. Não precisava batizar, mesmo assim se batizou para dar o exemplo. Não precisava ter feito um monte de coisa, mas fez para dar o exemplo. Inclusive, não precisava nem ser tentado, mas se permitiu a ser tentado para dar o exemplo. E de como a gente tem que comportar, colocar Deus no lugar de Deus, né? Só comentar que aqui a tentação, Satanás ofereceu bastante coisa, né? Ofereceu uma coisinha pequena. Falou que tudo na terra seria dele, todos os reinos, bastava ele adorar, se prostrar e adorar Satanás. Então, você imagina, Deus vem nessa terra, se esvazia, né? Como Paulo vai dizer lá, Deus se esvaziou e se encarnou numa pessoa humana. Ele vem nessa terra, Satanás oferece a terra inteira para ele e ele não aceita, porque está entrando em conflito com a palavra de Deus. Foi isso que bastou para Jesus, entrar em conflito com a palavra de Deus. Foi aí que ele reconheceu que Satanás estava ali para destruir. Ele estava entrando em conflito com a palavra de Deus. Sabe, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas na verdade, quando o mandamento pede para a gente adorar a Deus, a gente não quer adorar a Deus, né? Uma coisa é ter o Deus como um Deus Senhor. Outra coisa é ter o Deus como um Deus Salvador, que vai me livrar do mal quando eu precisar, quando eu estiver no mal. Então, assim, na verdade, nós seres humanos temos essa imagem de Deus, né? A gente tem dois deuses na cabeça. Um Deus que castiga, que está em cima da nuvem tacando raio, que é aquela mentalidade bem grega mesmo, daquele Deus que só fica tacando raio, castigando a humanidade. E a outra ideia é de um Deus que vai te salvar do perigo. É o botão vermelho de emergência, né? É o Batman, né? Aconteceu um problema, vamos chamar que Deus vem. Então a gente quer um Deus salvador e que não nos castigue. Ao invés de ter um Deus Senhor, que a gente possa prestar culto, adorar e se relacionar com Ele. Jesus, quando vem, a partir de Jesus, muita coisa é ressignificada ali, né? Ele vem para mostrar que mais do que adorar, mais do que colocar Deus no lugar de Deus, a gente tem que se relacionar com Ele, como um amigo, na verdade, né? Conversar, reclamar, de tudo, mas, com respeito, obviamente, mas temos que ter esse relacionamento. Enfim, vamos lá. No livro, na página 20 ali, o autor, ele cita uma coisa que eu achei interessante. Ele faz uma pergunta, na verdade, né? Será que eu estou disposto realmente a tornar esse mandamento como meu princípio de vida? Será que eu estou disposto a tornar esse mandamento como a essência da minha vida? Porque, na verdade, volto a dizer ali, todos os 9 mandamentos, toda a Bíblia, toda a história da humanidade, qualquer coisa, olhando para frente, para trás, tal, tudo se remete a Deus sendo Deus, né? Se a gente não tiver Deus como Deus mesmo, de verdade, nosso Deus Senhor, nada faz sentido. A nossa salvação não vai fazer sentido se você não adorar Ele. Nada faz sentido. A nossa vida aqui não faz sentido, nada faz sentido, né? E fala aqui que a nossa adoração a Deus, ela tem que ser de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Então, isso é assim, é 100%, né? Não pode ser 99, 98, porque qualquer resquício ali da falta de Deus, ele já vai anular esse mandamento, né? A gente já não vai estar obedecendo o mandamento.
Então, esse adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma, falando de Deuteronômio 10, ele é muito profundo, né, se a gente for parar para pensar. Porque a gente vê hoje assim, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu acredito. Mas será que essa fé, esse acreditar, é estar adorando a Deus, é estar entregando-se a Deus de todo o coração, de toda a alma? Porque senão fica uma coisa muito rasa, né? Eu adoro Deus é isso aí, Deus castiga, quando acontece alguma coisa boa vem de Deus, se acontecer uma coisa ruim também vem de Deus, a gente fica esse pensamento mesmo, né? Que Deus é só tá ali, de vez em quando, na nossa vida, né? Para algumas coisas, quando no contexto a gente sabe que tudo vem dele, né? E tudo é dele, tudo para ele. Sim. E voltando a falar, né, que a gente sempre tem que colocar Deus no lugar dele. Hoje foi um dia para isso. Hoje foi um dia para isso. Independente de opiniões políticas tal, muitas pessoas hoje se decepcionaram com o presidente da República. Muitas pessoas que tinham ele como ídolo. Algumas não, mas algumas sim. Ou umas se decepcionaram com o Moro, que o tinha como ídolo. Umas não, mas outras sim. Então, assim, quando você coloca a devoção demais em um ser humano, entendeu? Meu, não faz o menor sentido. Porque a pessoa vai tropeçar, por mais bem intencionada que seja, entendeu? E tem gente que, infelizmente, muitos dos nossos que compartilham da mesma fé que nós, uma hora dessa estão discutindo esses assuntos, colocando até um assunto desse no lugar de onde a gente deveria estar falando de outras coisas, que é de Deus. Então, esse primeiro mandamento, ele é muito forte, ele é muito forte. A gente sabe, a gente sempre fala sobre isso, né? Que as tábuas foi dividida em duas, né? Em amor a Deus e amor ao próximo. Amor ao Deus trata-se dos 4 primeiros mandamentos, né? E todos os outros 3 mandamentos que se referem-se a Deus, não faz sentido sem o primeiro. Não faz o menor sentido sem o primeiro. Não faz o menor sentido. Uma coisa que eu escuto muito eu não preciso ir na igreja, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu não faço mal para as pessoas, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então tá bom. Mas realmente, eles se referem aos últimos mandamentos e não lembram dos primeiros mandamentos, que no caso seria esse que é o essencial, né? Então, mas sabe o que isso quer dizer? Porque a pessoa está com a mentalidade ainda de que o que salva é o próprio esforço, é o mérito dela, é o que ela faz ou ela deixa de fazer. E, na verdade, isso não importa bolufas, para salvação, eu digo, para salvação. O que salva é o que Jesus fez por mim. Então, se eu adultero ou não, se eu mato ou não, se eu invejo ou não, eu vou sofrer consequências, de repente. Mas isso não anula a minha salvação, desde que eu esteja apoiado em Cristo, né? Então, mas isso que você falou faz todo sentido. Faz todo sentido. As pessoas se apoiam nesses mandamentos que dependem dela apenas. Falar que tá tudo certo, que, tipo, Deus tá vendo o que ela tá fazendo, não precisa seguir todos os outros, porque ela já faz isso, ela já tá certa, já tá tudo bem. Na verdade, ela tá sendo o próprio Deus dela, né? Um negócio que eu até vi esses dias num sermão, estava falando a respeito do Deus que às vezes a gente cria no nosso coração também. Eu acho que tem até um pouco a ver com esse negócio de criar, não adorar outros deuses, né? Tava falando que, tipo, a gente tem que sempre estar pedindo a Deus para mostrar Ele, no nosso coração, a verdade dele. Que às vezes a gente lê a Bíblia, a gente adora um Deus que às vezes o nosso pensamento que criou. E aí, tipo, pedir Ele sempre para estar se revelando. Eu achei bem legal isso. Sim. Tem uma frase aqui no livro, Rodney, que fala assim: fazer de Deus o primeiro significa deixar de lado nossas ideias, interesses e pensamentos que entrem em competição com a sua soberania. Então, reconhecer a Deus como primeiro é deixar de lado tudo que eu acho, tudo que eu acredito que esteja certo, sabe? Igual a gente falou,
Não adianta você querer ficar se justificando, querer criar um Deus dentro de você para você se justificar. É deixar de lado todas as nossas ideias, interesses e colocar Deus como soberano. Ó, É isso uma aí. outra coisa também, que comenta muito. Mas eu não sou devoto de Nossa Senhora, eu não tenho santo, não, então eu adoro a Deus mesmo. Eu não sou católico. Então eles acham que isso refere-se ao primeiro mandamento, só por eles não ter um santo, não adorar uma Nossa Senhora, não adorar um santo, tá tudo certo também. Uhum. Mas, na verdade, sim, só dessa conversa que a gente teve, a gente viu que, na verdade, é muito mais profundo que isso, né? E não só adorar um santo, né? Isso aí é quase uma coisa óbvia. A questão é que a gente sempre vai colocar deuses, né? Assim, a humanidade fez isso, né? Cada um com a sua época, cada um do seu jeito, mas sempre criou um Deus para ser adorado. A questão de adoração não é o que você vai adorar, é que se você não adorar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, 100%, como a Marcela falou, você vai adorar outra coisa. Não tem como. Um pedacinho que você deixar ali vazio, de separar, tirar de Deus, você vai pôr um político, ou dinheiro, ou uma celebridade, alguma coisa você vai pôr no lugar. E esse que é o perigo do primeiro mandamento. Exatamente. Não é questão só de santo, de imagem, é questão de Deus ocupar a sua cabeça de dia e de noite, meditar na palavra de dia e de noite. Enquanto você não ter esse relacionamento de meditar no que Deus fez por você no dia e de noite, você não vai seguir os mandamentos de todo o seu coração. Você não vai ter amor de retribuir, né? Você não pensar dia e noite no sacrifício que Deus já fez por você, você não vai conseguir seguir os mandamentos por amor. Você não vai conseguir retribuir esse amor. Exatamente. O risco é da gente, quando Jesus vem e fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, só através dele, é porque é só através dele, é só isso, só tem um caminho, né? A Josi falou aqui, né, da gente criar o Deus do nosso jeito. Eu tenho um Deus que tem as minhas preferências, porque eu criei ele para mim, a Josi tem o Deus dela, que tem as preferências dela, porque ela acha que tem que ser assim, Marisol, Ana, todo mundo tem seu Deus aí formado. Cara, não, a gente está sendo, na verdade, hipócrita, porque na verdade só tem uma. Por isso que ele nem estabelece: adore somente a mim, e ponto final. E eu sou assim. E a Bíblia, ela ensina pra gente quem é Deus e como adorar a Deus, né? E isso, na verdade, é a essência dos 10 mandamentos, porque a adoração a Deus é estabelecer uma comunhão com Ele e estar em harmonia com o próximo. Acabou, cara, acabou. Esse é o nosso dever como cristão. Esse é o nosso dever como cristão e como criatura, né? E, claro, dentro disso, que é sempre tudo é muito simples, na verdade, a gente que complica, né? Agora, você vê que a questão não é você ir numa balada, você deixar de ir. A questão é você se policiar do que você pode fazer para ter esse relacionamento com Deus. Se você acha que ir na casa da sua vizinha vai tirar essa comunhão com Deus, você tem que evitar ir lá por causa disso. Não é porque você está indo lá, não é porque você está pecando de ir lá. Você está pecando de tirar esse relacionamento com Deus. Ó, deixa eu contar um negócio para vocês agora, que eu fiz. Eu até comecei a comentar com a Norma. Eu tava em Barrinha, passando a quarentena com a minha avó em Barrinha. E aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não tô fazendo nada, né? Só tô aqui assistindo filme, série, o dia inteiro. Eu preciso ir pra minha casa. Eu cheguei aqui em casa, comecei a me sentir tão sozinha. Falei, ai, meu Deus do céu, vou ficar doida aqui, vou entrar em parafuso. Aí eu falei, vou começar a estudar, ver algumas coisas, né? Aí quando você tá sozinho, o tempo tá sozinho, você começa a pensar, né? Aí eu comecei a assistir o filme da Ellen White, comecei a ler os livros, as coisas, tem uns audiobook e tal. Aí eu comecei a ficar meio paranoica, né? Falei, meu Deus do céu. E eu sempre tive um negócio de eu estar... Vocês estão me ouvindo certinho? Sim. Agora não. Eu quero fazer meu vídeo. Agora tá cortando. Agora cortou. Oi. Agora oi. São os hackers. Só para tá mim. com mau contato. Por isso que tava achando.
É você. Tá na rua, gente? O que que a moto tá fazendo aí? Do iFood. Aí o que aconteceu? Eu tive a ideia genial de falar, de pensar assim, falei, vou fazer jejum para ver se eu consigo orar e ter uma conversa mais assim com Deus, né? Tive essa ideia. Tava tudo certinho, belezinha. Até comentei com a Norma sobre que eu estava lendo sobre alimentação. Fui no mercado, comprei até coisa que eu nem como, comprei. Falei, vou tentar comer, vamos tentar ser certinho. Joguei um monte de coisa fora aqui em casa, a louca. Aí fiz o jejum. Menino, começou a dar, faltando umas 3 horas para acabar o jejum que eu me propus. Eu olhava de 5 em 5 minutos no relógio. Falei, não, eu preciso acabar isso, eu quero orar, eu quero conversar com Deus. Meu foco já estava saindo outro. Acabei de orar, acabei de fazer as coisas tudo certinho. Falei, vou agora comer uma fruta, comer as coisas, né, que eu já tinha pesquisado tudo. Vou tentar fazer o diabo me tentando para me pedir um iFood, para me pedir um lanche, para me pedir um não sei o quê. Falei, meu Deus, não faz isso comigo. Eu estava fazendo tudo certinho até agora, não faz isso comigo. Vou dormir para mim não fazer isso. Pensei comigo. Mas o que tem a ver, mediante a isso que a gente estava falando? Realmente, quando a gente põe um propósito, a estudar, buscar, a querer mudar minha alimentação, porque pelos estudos que eu estava fazendo, alimentação pura, tal, isso até a tua mente, teu cérebro. Oi? Oi, voltou. Então, até meu cérebro, as coisas assim, parece que estavam fluindo mais, sabe? Mas como que é difícil quando você põe a Deus, as tentações começam a fazer. Cortou. É que tem gente me ligando. Por isso. Enfim, é o que eu estava falando, é que toda vez que propõe a fazer as coisas por Deus, não só por mim, lógico que eu queria um contato com Deus, quis fazer como se fosse um sacrifício, sabe? Parece que as tentações se tornam maiores, parece que o diabo te oferta as coisas mais, né, que a gente mais costuma fazer, para não dar certo e não ter esse contato. Jocasta, eu acho que isso aí, acho que todo mundo compartilha disso, né? O mal que o bem que a gente quer tanto fazer, a gente não consegue, né? E às vezes as coisas ruins a gente faz até de olhos fechados. Mas são aquelas palavras de Lúcifer lá, de Satanás para Jesus no deserto. Olha aqui, ó, te dou tudo. Na verdade, assim, eu te dou tudo, é só não adorar a Deus totalmente que a gente dá um jeito de te dar um conforto, né? Assim, uma última coisa que eu queria comentar é que quando se trata de coisas espirituais, não existe um meio termo, sabe? E esse mandamento ele quer dizer isso, que não existe um meio termo. E não é relacionado a ser perfeito, porque isso a gente não vai ser. Mas a gente tem que buscar a todo momento colocar Deus como soberano na nossa vida. Se a gente deslizar um pouco, se a gente achar que está tudo certo, que está tudo bem, que é bem tranquilo, se a gente ignorar essa guerra espiritual que a gente sabe que existe, né, esse grande conflito que tem por trás de tudo, e achar que, Deus é legal, Deus está ali quietinho, eu estou seguindo a minha vida aqui do jeito que está, e está tudo bem, a gente vai cair no grande engano de Satanás, né? Então, assim, não existe meio termo, a gente precisa diariamente buscar colocar Deus como rei, né? Como soberano mesmo. Não é fácil mesmo, né? Igual, pra mim também hoje foi super estressante o dia, eu não consegui fazer nada.
dia inteiro. Toda essa preocupação de política, aí você não sabe onde vai parar a economia, você fica preocupado, você fica ansioso, você não sabe se você vai perder emprego, se não vai. Você vê que até uma preocupação pode tirar o seu foco de Deus, né? Pode ser um Deus na sua vida. Sim. É difícil mesmo, não é fácil. Não é fácil. Por isso que é importante você tentar se esforçar para ter essa comunhão diária a todo momento. Porque fácil não é mesmo. É isso aí. Pessoal, na verdade é isso. A gente já está no tempo aí, mas eu acho que já dá uma outra base, né? É uma segunda base. É uma base boa para a gente falar dos próximos mandamentos. O segundo tem muito a ver com esse primeiro. Sim. De uma forma até mais palpável, né? De uma forma bem direta também, né? E a gente pode tirar bastante coisa, mas a ideia que fica é essa, né? Independente de qualquer situação, a gente tem que ter em mente que Deus é Deus. E ponto final. O que a Marisol falou é muito importante. Não tem jeitinho. Não tem como relativizar. Não tem um veja bem. Deus e ponto final, né? Ele foi bem incisivo nisso. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, como o Toninho colocou no início, Deus não é ciumento. Ele não quer que você adore ele por ciúmes que ele possa ter de alguma outra criatura. Não, é porque ele simplesmente é. Ele é o que é. Ele é merecedor. Exatamente. Uma vez a gente não o adorando, a gente está assinando nossa carta de condenação eterna. É isso. É simplesmente isso. Ele sabe, né, do grande engano que é não reconhecê-lo como um Senhor, né? Ele é uma advertência para nós, né? Eu acho mesmo que engano de Satanás. Né? Reconhecer que ele é Deus, reconhecer ele como Senhor superior, também não quer dizer se afastar de tudo que te faz feliz, tudo que te faz bem. Ele quer que a gente seja feliz também. Ele quer que a gente fique bem. Só que tem que ser coisas que agradam a ele, né? E não colocar essas coisas acima dele nunca, jamais. Exatamente. Cara, tá parecendo que o Éder é quieto, né? A Ana também. Estão enganando. Falar. Eles combinaram, eu acho. Para mim, esse mandamento, ele determina se a gente é cristão ou não é cristão, se a gente é servo de Deus ou se não é. Porque, como a Marisol falou, se você segue, coloca Deus, adora a Deus em primeiro lugar, apenas a Ele, a gente vai automaticamente adorar os outros, cumprir os outros mandamentos e também fazer a vontade de Deus. Caso a gente não esteja cumprindo este primeiro mandamento, a gente vai estar colocando outra coisa no lugar de Deus, ou até mesmo a si próprio, e vai viver de forma egoísta, com a coisa que agrade mais a nós. Então é isso. Exatamente. É isso aí. Tudo isso. É o cristão self-service. Pega só o que quer, assim, só o que lhe convém, né? Boa. É isso, gente. Teve bom, galera. Teve bom mesmo. Mas Quando que é o próximo? Aí? É terça-feira o próximo, né? Na quarta? Acho que é. Na quarta foi essa semana porque a gente, por causa do feriado, porque a gente decidiu, né? A gente decidiu em cima da hora. Beleza, terça então. Votado na terça. De acordo com a democracia da jogada, está votado, senhora. Votação encerrada. Quem é Moro, quem é Bolsonaro? É Jocasta, mano. Ditadora. Jocasta para presidente. Jocasta 2022. Não, faz 2 meses que eu tô falando pra Norma. Norma, vamos voltar ao estudo. Norma, então, estamos esperando. É verdade, ela falou. Não. Eu falei, peraí. Domingo já é um negócio prático. Vou colocar ordem. Quem é que John perto do Jocasta? Instagram, Facebook, caramba. E vamos fazer, então, um estudo, ué. É isso aí. Tá vamos fazer a certinho. nossa live. Agradecemos pela ideia. Muito legal. É isso aí.
É isso aí, gente. E as perguntas, Jocasta? Tá É, quietinho, só dá uma comentada assim, não falta aquele mundaréu de perguntas. tá muito de boa esse Esperando a- mandamento, né? Tô esperando Ela a quer um Marta negócio polêmico. Verdade, tem que ter a dupla, né? É. É isso aí, Então tá, gente. galera. Fechou. Não, gente. Vamos orar? Quem vai orar? Alguém quer orar ou a Josi ora? A Josi ora. A cara, não, alguém se... Ajuda? Eu oro, vai. Tá. Vamos lá, eu oro. Vai. Filho Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, estudando mais um pouco sobre Ti. E de tudo que for falado, que a gente sempre se lembre de uma coisa: o Senhor é Deus e só a Ti a gente deve adoração. Que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que a gente sabe que não é fácil, mas que a gente possa ter em mente que somente através de Ti que nós temos a salvação. Esteja conosco nesse final de semana, nesse sábado, esteja também com nossos familiares, com as pessoas que estão passando dificuldade nesse momento, por qualquer motivo que seja. Confiamos em Teu poder e na Tua proteção. É isso que eu lhe peço e agradeo, em nome de Jesus. Amém. 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 Falou, galera do mal. Galera do bem, quer dizer. Aqui é só a gente